Descobrindo suas asas, parte 1. Vamos dividir estas duas aulas de introdução para que você tenha tempo para experimentar quais são os importantes detalhes a respeito da sua postura e de como acionar os seus músculos para que depois você aproveite melhor as aulas práticas e os exercícios nas 4 partes que nós abordamos e explicamos no episódio anterior. Procure se posicionar comigo em pé, tire os seus sapatos, vamos ficar descalços sobre uma superfície segura e vamos perceber a movimentação e o funcionamento do nosso corpo. Seria muito bom se nós tivéssemos um manual de instruções quando nascemos, ou pelo menos durante a nossa infância, a juventude, que nós aprendêssemos, seja na escola ou em casa, ou em algum ambiente que fosse propício para esse aprendizado, como lidar com o nosso corpo. Nós pouparíamos muitos desgastes que são desnecessários ao longo da vida e nós traríamos para o corpo o alimento de que ele precisa. Não só via oral, o alimento que a gente ingere para alimentar o nosso corpo físico, mas também o alimento de movimentação, aquilo que vai gerando e vai nutrindo o nosso corpo de elasticidade, força, vigor, aptidão, habilidades e assim todas as qualidades que nós precisamos contar para viver uma vida plena e satisfatória, uma vida com saúde. Se pelo menos essa etapa estiver preservada, o resto, como dizem, a gente conquista, a gente corre atrás. Vamos lá, em pé, posicione os seus pés sobre o chão. Nós vamos fazer nessa primeira parte o posicionamento articular, o alinhamento dos ossos, das articulações. O nosso corpo ele é dividido no sistema ósseo, no sistema muscular, nós podemos pensar no sistema de alavancas que as articulações realizam, mas vamos imaginar então as nossas articulações como juntas. É interessante que no senso comum, na cultura popular, as pessoas costumam dizer as juntas, até aquela brincadeira, junta tudo e joga fora. As juntas têm um nome que é correto, que é articulação, são os pontos móveis. As nossas articulações diferenciam em mobilidade. Algumas articulações têm um grau de movimento maior, permite uma liberdade maior de movimentos, e outros têm um grau de movimento menor. Todas elas precisam ser mantidas em movimentação para que elas não se enrijeçam, para que a gente não vá perdendo a capacidade de movimentar. Se você já perdeu bastante essa capacidade em várias articulações, é hora de tomar consciência do que você pode fazer para melhorar daqui para frente, para preservar o que você tem, porque afinal de contas o rio continua nos levando para baixo e a gente precisa manter firme e vivas as nossas capacidades. Posicione seus pés no chão, eu virei um pouquinho aqui de lado para você observar de vários ângulos. E agora eu quero que você pressione os seus dedos dos pés no chão. Pressione os dedos dos pés no chão com todos os dedos. Perceba que você tem 5 dedos, se está tudo certo, se não teve nenhum problema, mas seja quantos forem, todos eles pressione contra o chão, do dedão ao dedinho.
Normalmente, quando a gente faz exercício, a gente não presta atenção nesse contato dos pés no chão. Mesmo que a gente esteja calçado ou descalço, os pés ficam lá esquecidos. Então, preste atenção, se quiser, olhe para os seus pés e veja que você pode pressionar com mais força para dentro. Coloque um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de intensidade para dentro e com mais força para fora. Com mais força para dentro, com mais força para fora. Vou ficar aqui de frente, estou pressionando para dentro, estou pressionando para fora. Novamente, pressione os dedos internamente e pressione os dedos externamente. Vamos agora, mais uma vez, centralizar e vamos pressionar todos os dedos de dentro para fora, de fora para dentro, ao mesmo tempo, simultaneamente. Pressione a mesma coisa dentro e fora. Agora vamos levar o peso do nosso corpo para trás, aos calcanhares. Quando eu levo o peso do meu corpo para trás, os dedos dos pés tendem a levantar, certo? E se eu não tomar cuidado, eu até tenho que dar um passo para trás, porque eu acabo levando demais o meu eixo. Então, ao levar o seu peso para trás nos calcanhares, não faça exageradamente, de modo que você queira dar esse passo atrás. É perigoso até você perder o seu equilíbrio. Então, permaneça de uma maneira que você tenha controle sobre o seu equilíbrio, que você sinta mais pressão nos calcanhares, que você sinta que aliviou agora talvez até o contato dos dedos dos pés do chão, mas que você ainda consiga permanecer sem se apoiar em nenhum lugar. Volte para frente, pressione no antepé e volte para os calcanhares. Permaneça com os seus joelhos relaxados, semiflexionados nessa movimentação. Volte para trás, venha para frente. Muito bom. Agora, vamos procurar pressionar os pés inteiros para dentro. Vamos, como se eu tivesse agora com os meus pés caídos, os tornozelos voltados para o meio. E até eu vou sentir que do lado de fora dos meus pés, do dedinho ao calcanhar, fica mais livre, fica quase sem encostar no chão. E vamos fazer o oposto disso. Vamos levar agora o peso para as bordas laterais dos pés. Internamente, eles vão ficar quase sem o contato do chão. Novamente para medial, para o meio. Novamente para lateral, para fora. Repetindo esse processo mais uma vez para dentro e mais uma vez para fora. Fazendo esse movimento, nós agora contemplamos as 4 direções. Nós contemplamos a frente, nós contemplamos atrás. Nós fizemos o movimento para fora e nós fizemos o movimento para dentro. Repita, à frente com os 2 pés, atrás com os 2 pés. Movimento para fora, movimento para dentro. E o que eu estou explorando aqui? Estou explorando diversas maneiras de levar o meu eixo corporal. O eixo corporal. Imagine só que você tem um fio de prumo, uma linha, que como se fosse construir aquelas linhas de pedreiro que eles usam para construir um muro. Imagine que você tem esse pêndulo ali sendo atraído para o centro da Terra pela força da gravidade. Esse eixo, esse pêndulo, nós também temos no nosso corpo. O nosso corpo ele tem um centro de massa, certo? Que internamente eu tenho o meu eixo, a minha linha postural, minha linha corporal. Ah, Cris, mas a minha postura é toda torta, eu já sou toda torta. Mas, nesse caso, você desenvolveu um novo eixo, você alterou o seu eixo, mas ainda assim você tem um eixo. Então agora, pensando nesse eixo, nós vamos imaginar levar o corpo todo para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, de um lado para o outro. Ok? Vamos tentar? Eixo para frente, eixo para trás. Eixo para um lado, eixo para o outro lado. Repetindo, eixo para frente, eixo para trás. Eixo para um lado,
e para o outro. Todas as vezes que você muda o eixo do seu corpo, do seu centro de massa, você precisa contrair músculos que são estabilizadores, músculos que são responsáveis pela sua preservação da postura estática, da postura em pé. Então você vai alterando essas contrações de maneira automática no seu corpo. Mas quanto mais consciência você adquire, quanto mais aprendizado, mais você consegue otimizar esse efeito, preservando ainda mais o seu equilíbrio. Então, para ter equilíbrio, não basta você desenvolver a sua força muscular apenas. Você também precisa desenvolver o controle neuromotor, a percepção do seu eixo corporal, para que você tenha mais domínio, seja mais voluntário o processo. Vamos novamente? Então, agora, nessa última vez, eu quero que você leve toda a sua atenção para esses músculos que vão se contrair alternadamente nas pernas, no seu glúteo, na região do seu abdômen, na região do seu tronco, que são os principais músculos que vão estar envolvidos nessa estabilização. Coloque para frente o seu corpo e observe o que acontece com as pernas, com os glúteos, com o abdômen. Coloque o seu corpo para trás e observe a mudança na contração dos músculos das pernas, do seu glúteo, do seu abdômen. Ao lado, perceba a situação que fica a contração de uma perna, dessa perna que está recebendo o seu peso, que está recebendo o seu eixo. E por fim, do outro lado, a contração que está recebendo o seu eixo, que está recebendo o seu peso. E a situação também na sua região do core. A região central do nosso tronco, que tem músculos tão importantes para a saúde da coluna lombar e para a nossa postura, é a região chamada core. Se diz core, mas se escreve core. É um termo em inglês que se refere então ao conjunto de músculos que formam a cinta do nosso tronco. Aquela cinta que algumas pessoas conhecem, que diminui a dor na coluna, aquela cinta que as pessoas usam para diminuir a pressão nas costas, e que na realidade nós temos de um acessório de fábrica. Nós recebemos com o nosso corpo esse acessório chamado core, chamado essa cinta muscular. Mas se a gente abandona essa cinta e não treina e não fortalece essa cinta, ela também, como as outras coisas do nosso corpo, ela também perde a função e deixa o nosso corpo à mercê das forças externas. Vamos então passar para uma próxima etapa. Nós vamos pensar nos nossos joelhos. Os joelhos, eles têm algumas posições importantes. Quando eu estou em pé, eu posso manter os meus joelhos bem flexionados, posso manter os meus joelhos alinhados, né? E hiperestendidos. Os meus joelhos, eles não hiperestendem demais. Há pessoas que quando estendem totalmente o joelho, ele chega até a fazer uma curvinha para trás. Isso depende da anatomia de cada um, de como essas pessoas se estruturaram ao longo da vida. O importante é entender que existe uma posição que nós usamos demais nas atividades, que é com os joelhos relaxados, semiflexionados. Há algumas pessoas que confundem com a flexão maior. E essa flexão maior, ela exige mais dos músculos e dos joelhos. Portanto, não exagere. Você vai partir de uma posição estendida para uma posição relaxada. Estendida, relaxada. Estendida, relaxada. E a relaxada é diferente da flexionada, certo? Nós vamos fazer um movimento apenas onde o meu fêmur se desalinha com a minha tíbia, ou seja, eu crio um pequeno ângulo ali que pode ajudar na dissipação de força. Crio um ângulo que eu possa ter uma melhor condição dos tendões e dos músculos, para que eu faça os demais exercícios. O afastamento dos pés, ele não pode ser pequenininho em alguns exercícios. Essa linha é quando eu tenho os pés e as pernas na direção da minha crista ilíaca, dos meus ossos aqui da minha pelve. Então, quando eu tenho os pés totalmente juntos, é uma situação. Quando eu afasto um pouquinho os pés
e mantenho na linha da minha pelve é outra situação, e há exercícios que eu preciso abrir um pouco além da distância da minha pelve. Nessa posição, então, eu vou ficar com os pés alinhados e os joelhos semiflexionados. Olhe os seus pés. É comum que as pessoas desalinhem e nem percebam. O que seria isso? O pé, por exemplo, o pé direito está mais para frente e o pé esquerdo mais para trás. E aí eu faço um exercício que seria para estimular os dois lados e faço de forma desalinhada, desorganizada, que vai gerar uma desorganização na pelve, na coluna, em todo o corpo. Então sempre imagine uma linha, uma régua que o seu pé precisa estar posicionado, não necessariamente paralelo. Eu posso ter uma pequena curvinha para fora, de acordo com o que eu sinto mais à vontade, mais conforto. Não exagere nessa curvinha, né? Porque seria um movimento de bailarina, de bailarino. Então, um movimento anatômico em que uma posição que eu tenha os pés um pouquinho afastados. Agora, nessa posição, com os seus joelhos semiflexionados, distribua o seu eixo, pense que o seu eixo também está envolvido na cabeça, não é para desalinhar o tronco, alinhe toda a sua postura e faça o seu eixo se incidir nas 4 direções, frente, trás, fora e dentro. Pressione o chão com os seus pés com essa distribuição equilibrada de forças. Não deixe o seu pé ficar caído para dentro, não deixe o seu pé ficar caído para fora, tampouco para frente, tampouco para trás. Encaixado no centro do seu pé, bem no meio do seu arco plantar. Subindo um pouco mais, nós vamos chegar na região da pelve, na região da bacia. A bacia é uma região muito importante e muito delicada e interessante. Eu imagino como se fosse uma grande fruteira, uma fruteira de cristal que ajuda a acomodar frutas bem delicadas e lindas que são os nossos órgãos. Então, essa bacia, ela tem uma arquitetura fantástica, é impressionante a obra. Quando a gente analisa anatomicamente as forças, as funções de cada músculo, é incrível o nosso poder na região da bacia. Não estou falando de questões sexuais, também é uma região importante nessa linha, nessa área, mas na nossa energia vital, na nossa função importante que é o final do nosso aparelho digestivo, nosso aparelho digestório, isso tudo é muito importante que a gente preserve. E a gente costuma massacrar, soltando nossa barriga, soltando nossa postura, nossa coluna e tudo fica pesando e eu saio na rua ainda carregando a bolsa, socando cada vez mais essa estrutura. E não há mágica, não há estrutura perfeita que aguente uma vida toda desse desleixo. Então, o que eu preciso aprender? Preciso aprender a posicionar a minha pelve de maneira equilibrada, encontrar o eixo da minha pelve. Se eu largar demais, eu posso acabar ficando com um buraco aqui nas costas que a gente chama de hiperlordose. Ou seja, aquela curvatura fisiológica normal que as pessoas que não têm nenhuma alteração possuem, ela se acentua. Então a lordose que é normal se transforma em hiperlordose, quando eu tenho um buracão e eu já não consigo mais apagar esse buracão. Então, o que eu devo fazer? Imaginar que daqui da ponta da minha crista ilíaca, que é esse ossinho aqui da bacia, eu tenha uma alça, como se você pudesse, sabe uma mala que tivesse 2 alças? Imagina que você tem uma alça. Em alguns momentos durante as aulas eu vou falar dessas alças. Eu e a Andressa, a gente vai te lembrar do quanto é importante você manipular essa alça. Se eu puxar essa alça para frente, ou seja, para baixo, para o chão, o meu ossinho aqui do cóccix, que está aqui no final do bumbum, e tem esses 2 ossinhos aqui chamados isquios, eles vão levantar e a minha lombar vai afundar. Se eu pegar a alça e levantar a alça, subir a alça, então é a minha sínfise púbica que vai levantar
e os meus isquios e o meu cóccix vão baixar. Então eu vou encaixar. O que é o correto fazer? Nem exagerar para trás e nem exagerar para frente. O que é o correto? Eu encontrar o equilíbrio. Assim como nós encontramos nos pés, eu preciso encontrar o equilíbrio da pelve. Vou fazer de uma forma em que eu fique numa posição neutra. O que é essa posição neutra? Não exagerar, não esconder o seu bumbum, porque olha o que acontece se eu escondo, se eu levanto muito a alça. O meu joelho, ele se altera, ele responde indo lá para frente. Se eu puxo a alça lá para baixo, o meu corpo todo também se altera. Então, se eu encontro o eixo neutro, eu estou sem forçar para frente e sem forçar para trás. Eu encontrei o eixo. Agora, dentro desse eixo, eu vou agir com a minha musculatura. Na próxima aula, você vai aprender mais a respeito da ação dos músculos. Por enquanto, nós estamos mexendo com os ossos. Mas só para adiantar, quando você encontra esse eixo, contraia a sua musculatura do glúteo e contraia a sua musculatura do seu períneo, do seu baixo abdômen. A aula que vem vai ser mais detalhada a respeito dessa ação muscular. Subindo a estrutura da coluna, depois que eu organizei dos pés até a pelve, a coluna até a cabeça vai ficar mais fácil, porque tudo já partiu de uma base correta. Olha a importância dos pés, olha a importância dos joelhos, olha a importância da sua bacia. Sem toda essa organização, a sua coluna não vai conseguir se organizar. E às vezes a gente fica ali só de olho na coluna, só pegando no pé por causa da coluna. E a coluna nem sempre é a única coisa para organizar. Ela geralmente é uma consequência de vários empilhamentos que não estão adequados. Aqui na coluna, como nós falamos, eu nem posso afundar a minha lombar, isso aqui a minha pelve vai me ajudar, mas a região torácica é fundamental. A região torácica, ela é aquela que das nossas vértebras aqui da região do tronco, se a gente dividir o nosso tronco em duas partes, da minha costela para baixo, eu posso dizer que eu tenho o abdômen, e da minha costela para cima, o tórax. Então, onde o nosso coração, o nosso pulmão, ele fica nessa área nobre, que é o tórax, que é tão nobre que é protegida por um gradil, uma grade que vem lá das costelas, das vértebras torácicas para frente e se fecha numa armadura chamada osso externo. Então aqui nós temos um osso duro que protege o nosso coração e que é o finalzinho onde prende as nossas costelas. Então, essa região, ela também é uma articulação. Ai, mas aqui não tem movimento. Como não? Quando a gente inspira e quando a gente expira, a nossa musculatura, o músculozinho que fica entre as nossas costelas, ele se contrai, se expande, ele gera uma pequena movimentação nesse gradil costal, nessas costelas. Não é uma coisa fixa, imóvel. É uma coisa que se move. Porém, conforme a gente vai respirando sem prestar atenção, conforme a gente vai mudando nossa postura, encolhendo, conforme a gravidade vai ganhando da nossa vontade de voar, conforme a gente vai entregando algumas coisas que a gente nem conhecia que podia mexer, essa estrutura vai ficando mais rígida. E chega a um ponto que talvez ela não consiga mais expandir, fazer a movimentação na região do tórax. Mas o rio segue enquanto há vida, enquanto o coração bate. Então você ainda pode, em qualquer estado que você esteja, reverter esse processo. Como? Movimentando a partir das suas escápulas. Atrás das suas costas existem dois ossinhos que eram antigamente chamados de omoplatas e que hoje se chamam escápulas. Então você vai aprender a aproximar as suas escápulas. Eu posso exagerar, aproximar o máximo que eu posso, contraindo a musculatura de trás e aproximar o máximo as minhas escápulas, e com isso eu vou perceber
que o resto do meu corpo vai responder, vai se alterar. E eu também posso exagerar afastando. Experimente fazer isso. Afaste o máximo possível as suas escápulas. Pense nas suas escápulas como se fossem a portinha do seu armário da cozinha, aquela porta que abre assim e que fecha assim. Então, quando eu aproximo as minhas escápulas, eu estou fechando esse armário. E quando eu estou afastando as escápulas, eu estou abrindo esse armário. E o que eu devo fazer? Mais uma vez, o equilíbrio. Nem exagerar para fechar, não é sair assim na rua, né? E nem abrir e deixar a gravidade ganhar da nossa vontade de voar. Aproxime ligeiramente as suas escápulas, de maneira a sentir que a ponta de baixo da sua escápula está para dentro, está encaixada. É uma sensação muito prazerosa que, conforme você vai ganhando condicionamento na sua musculatura, vai ficando mais fácil manter. No início não é fácil, porque primeiro o seu cérebro, que estava acostumado com o seu jeito de se organizar ou de se desorganizar, ele vai reclamar. Ele vai dizer, nossa, mas está dando um trabalhão, tanta informação, nunca pensei que fosse tão difícil. Mas é por isso que é algo que você precisa estudar, dedicar tempo. No seu caderno, faça anotações, anote as palavras que apareceram no vídeo. Procure na internet mais detalhes a respeito disso, coloque lá no YouTube a palavra que você viu para ver se você vê outros vídeos com aquele assunto. Procure no Google, pesquise, vá colocando informação para o seu cérebro que, de tanto insistir, de tanto ler e pensar sobre esse assunto, você vai começar a ter facilidade para conseguir organizar melhor a sua postura. Ok? Então, agora, neutralize as suas escápulas, aproxime as suas escápulas e a última coisa que vai ser a sua cervical, o seu pescoço, vai naturalmente se colocar no lugar. Porque, afinal de contas, escápulas abertas, pescoço caído. Escápulas exageradas, pescoço para trás. Quando eu organizo, é mais fácil que a minha orelha fique em cima do meu ombro. Ou seja, o lugar onde ela deve estar. Ela não deve ser uma linha para frente do meu ombro. Ela tem que estar na linha do meu ombro, ok? Essa posição é a posição que a gente vai buscar contemplar durante as aulas. E de tanto fazer as aulas, você vai acostumando com os termos, acostumando e memorizando os nomes. Olha que coisa mais chique é conhecer o corpo. Você recebeu esse corpo ao chegar, vai deixá-lo ao ir embora. Mas uma coisa é verdade, entre esse tempo, esses dois pontos, existe os 5 elementos que você deve fazer por você para preservar o máximo possível e com essa preservação viver e voar da maneira que for possível, da melhor maneira que você puder conquistar com suas ações. E a gente continua no próximo episódio.